Som. Vamos ver se a gente já entrou ao vivo. Som. Ainda não foi, não. Agora foi. Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Dia 24/5, às 20 horas. Estamos ao vivo no nosso canal. Deixa eu ver quem está conosco também aqui, ao vivaço. A Luciane. Boa noite, Luciane. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Guaraciara. Boa noite, Guaraciara. A nossa amiga Luísa. Ô, Luísa, boa noite. A galera tá chegando aí, né? Tá conectando, o vídeo vai sinalizando aí para todo mundo e a galera vai se reunindo. Enquanto isso, vamos naqueles informes iniciais. Né? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Felipe e hoje estou aqui com o Paulo. Eu e o Paulo, nós ficaremos com vocês aqui na noite de hoje para poder dar continuidade ao nosso estudo. Né? A Tatiane aí conectou. Boa noite, Tatiane, seja bem-vinda. Então, a gente está aqui ao vivo, né, no nosso canal, a Gênese do Gelco do Selve. Então, vamos entender o que são essas nomenclaturas. Né? Então, o Selve é o Centro Espírita Luz e Verdade, localizado aqui na capital do Rio de Janeiro, na rua Vitor Alves 226. O Gelco é o grupo de estudos dos livros da codificação, os livros da codificação de Allan Kardec, os 5. Né? E o livro que a gente estuda é o livro A Gênese. E é um estudo presencial que, diante do cenário, já tem mais de um ano, né? E a gente transportou ele para a internet com muito sucesso, já estamos no nosso 2º ano, percorrendo, né, o estudo dessas obras maravilhosas de Allan Kardec. E os nossos estudos ao vivo são todas as segundas, às 20 horas, horário de Brasília, e ele fica gravado para a pessoa que quiser assistir a qualquer momento. A pessoa que está assistindo depois disso, muito obrigado pela sua visualização. Vou deixar o link aqui, se você não for inscrito, vou deixar o link para que você entre e se inscreva, tá? E aí você vai fazer parte da turma, de um grupo de WhatsApp, onde a gente tem a oportunidade de debater melhor esses temas, tá? A Vânia chegou. Vânia, boa noite, minha amiga, obrigado. Seja bem-vinda. Então, como foi dito, a gente estuda o livro A Gênese de Allan Kardec. A gente está no capítulo Revoluções do Globo, capítulo 9, se eu não me engano, né, Paulo? Capítulo 9, isso. Capítulo 9, Revoluções do Globo. Vamos finalizar esse capítulo hoje. Na semana passada, nós estudamos Revoluções Gerais ou Parciais, Idade das Montanhas e Dilúvio Bíblico. Né? Foi muito legal, principalmente a partezinha do fim, né, que a gente parou para poder responder as questões. Então, por favor, fiquem à vontade de participar, interagir com a gente a qualquer momento. Tá? Vai ficar registrado aqui e no momento propício a gente interage com vocês. No dia de hoje, no vídeo de hoje, os nossos assuntos serão revoluções periódicas, que aí o Paulo vai abordar esse assunto e a gente vai interagir com ele. E depois eu vou apresentar cataclismos futuros e aumento ou diminuição do volume da Terra. Né? E aí, obviamente, interajam aí na medida do que vocês precisarem e a gente interagindo daqui com vocês sempre. Tá? Vamos para aquela nossa página de preparo. Deixa eu só colocar um avisozinho aqui, ó. Eu esqueci. Esse avisozinho aqui é importante, para a pessoa saber que o link é para se inscrever na turma. E vamos, então, para uma página de preparo e depois eu passo para o Paulo fazer a prece. Eu escolhi uma página que tem a ver aqui com o nosso livro, obviamente. Então, ele é do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Né? É um livro que se propõe a ajudar no estudo
do livro dos Espíritos. Ele é bem complementar. Aí tem um item chamado 78, que diz assim, capítulo 78, que diz assim, pluralidade dos mundos habitados. Vamos ver o que ele tem para nos dizer aqui. Enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há mais de um século. Acresce notar ainda que os veneráveis orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram-no escrever a sábia declaração: Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres vivos ao objetivo final da providência. Sabemos hoje que moramos na Via Láctea, a galáxia comparável à imensa cidade nos domínios universais. Essa cidade tem mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Entre esses sóis está o nosso, modestíssimo foco de luz, considerando-se que Sírius, um de seus vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior. E acompanhando a nossa Terra, com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa dos fundos, visto que se a Lua é satélite nosso, o globo que nos asila é satélite pequenino deste mesmo Sol que nos sustenta. Viajando com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, gasta milhares de anos para atravessar de um ponto a outro o continente galáctico em que residimos. Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhante à nossa, a se espraiarem na vastidão do universo. Até agora, neste breve lembrete, nos reportamos simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados. Atreitros, como é natural, ao raio reduzido da percepção que lhes é própria, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta, quanto cada sistema. Nesse critério, vamos facilmente encontrar, em todos os círculos cósmicos, os seres vivos da asserção de Kardec, embora a instrumentação do homem não os divise a todos. Eles se desenvolvem por imagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá olvidar a gama infinita das vibrações e os estados múltiplos da matéria. Temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais, mundos prisões. Saudamos, pois, o advento da nova era, em que o homem físico, valendo-se principalmente do rádio e do radar, do foguete e do cérebro eletrônico, pode incursionar além da Lua, auscultando em regime de limitação compreensível as faixas de matéria em que psiquicamente se entrosa, desejando-lhe paz, a fim de que prossiga as suas arrojadas e preciosas perquisições, podemos assegurar que todos os planos da consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade surpreenderá sempre, por base de todo aperfeiçoamento moral, o preceito do Cristo que coloca o amor a Deus e ao próximo, como sendo o coração da vida, pulsando invariavelmente no peito da justiça de vida que manda, em toda parte, conferir a cada um segundo as suas obras.
Por favor, Paulo, a prece. Vamos assim, após a leitura dessa página, nos concentrar na imagem, no pensamento em nosso Criador, em Deus, e assim como sempre fazemos e pedimos na prece inicial, louvar a Deus por todas as benesses, pela oportunidade de anoitecer e encerrar mais um dia de trabalho, de convívio com o próximo, de aprendizado, desse tempo valoroso e precioso que aqui está encarnado, aprendendo enquanto espírito. Louvamos assim a toda a obra da criação, a inteligência suprema, a sabedoria e a bondade infinita de Deus, que se demonstra pelos desígnios da providência. E após louvar a Deus, vamos agradecer por tudo que temos, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para iniciar mais um estudo em nome dele, o estudo da doutrina, que foi semeada por vários missionários do bem e teve a sua essência maior em Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso modelo de virtude. E pela linguagem contemporânea, de novo, é reforçada e ensinada pela espiritualidade, que comanda a missão espiritual do progresso na Terra. E após louvar e agradecer, pedimos um amparo de nosso anjo da guarda, de cada um, aos mentores do grupo, do coletivo, e que possamos, mesmo que distantes corporalmente, mas sabemos que a essência da religião é a comunhão de pensamentos. E assim, devido à circunstância, não podemos ainda estar presencialmente unidos, mas pela comunhão de pensamentos, pela comunhão de sentimentos ligados no mesmo intuito de aprender a doutrina, no mesmo sentimento, serenado neste momento, que possamos estar preparado. E pedimos o auxílio dos mentores, dos bons espíritos, que nesse momento possa abrir nossos centros vitais para propiciar os bons fluidos, as boas assimilações de ideias, e sabemos com certeza que estamos amparados, pois o objetivo do estudo, mais do que aprender por aprender, é possamos desenvolver aqui a semente, aprender a semear e vamos colher, semear, colher, plantar pelo caminho, pois o objetivo é vivenciarmos tudo isso que no coletivo nós aprendemos junto. Então, nesse início de reunião, o que pedimos é que as nossas mentes e os nossos corações possam estar abertos para receber as boas inspirações dos amigos do bem, para que possamos ser bons alunos e futuramente, ao estudo, ser bons instrumentos a serviço do bem. Que assim seja. Excelente, Paulo, muito obrigado. Enquanto isso, a Valéria se conectou. Então, seja bem-vinda, Valéria. E a gente vamos começar os nossos trabalhos, né? Passar a palavra para o Paulo para desenvolver aí o assunto, né? Revoluções periódicas. Por favor, Paulo. Obrigado, Felipe. Como o Felipe comentou na introdução aí no início, né? Esse capítulo a gente está encerrando hoje, começamos o estudo dele na segunda-feira passada, né? Aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, pode acompanhar pelo canal da Gênese, do Gelco, né? Digitando Gelco, a sigla, Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. A Gênese, a gente vai acessar lá o canal, onde tem todos os estudos feitos desde o início do ano, para aqueles que eventualmente não puderam participar.
E os capítulos, quando são mais longos, a gente, no nosso cronograma, dividimos, né? Então, da segunda-feira passada, hoje, mesmo capítulo, a gente está encerrando hoje. E esse capítulo, como comentamos na semana passada, ele estuda assim as mudanças que ocorrem nesse planeta em nível, né, parcial, nível local. E estudamos nos capítulos anteriores sobre os períodos geológicos, as grandes eras, a formação da Terra, a formação do universo. E agora a gente está particularizando, né, nas questões parciais. E como a gente comentou na semana passada, a influência, né, que isso tem na mudança da geografia da Terra e, consequentemente, na mudança das sociedades que ali desenvolveram. E a gente sabe isso, né? Esse determinismo do meio, ele influencia no tipos de sociedade, nos tipos de progresso, né? E daí voltou? Aí, Paulo, voltou. Eu não lembro aonde que cortou aqui, eu vi que deu uma quedazinha de sinal. Mas retomando a minha fala, né? A importância de estudarmos essas questões, porque essas mudanças, como a gente viu, as mudanças que ocorrem, seja por grande cataclisma, como o Felipe vai comentar depois, ou a gente já viu, né, começou a ver na semana passada, os vulcões, as mudanças, né, da geografia dos oceanos, dos mares, tudo isso vai determinar características de sociedades que vão se desenvolver de acordo com a geografia local. E isso é importante para a gente estudar posteriormente, nos próximos capítulos, como a gente vai observar quando vai falar da gênese orgânica, gênese espiritual, que é a evolução, né? A evolução das espécies, incluindo a nossa espécie sendo estudada biologicamente, como os animais, e a gente sabe que nessa espécie do Homo sapiens, que é a espécie humana, esse ser inteligente, né, o nosso espírito, ele já tem um grau de evolução espiritual que é diferente do grau ainda do princípio inteligente que anima os outros reinos da natureza, né? São os reinos animais. A gente vai entrar em detalhe dessas diferenças, dessas nuances, mas só explicando a importância de estudar essas questões que são científicas, que num primeiro momento a gente acha que não tem nada a ver com a doutrina, mas influencia o progresso, e por isso que Kardec ele colocou essas questões na Gênese, né? Então, assim, hoje a gente vai estudar essas questões. Vamos falar de um fenômeno, né, que estudamos nas ciências geográficas, que é a precessão do equinócio. E aqui a gente vai explicar. Vou passar depois um vídeo sobre como que se dá esse fenômeno, né, que está relacionado com a questão do eixo da Terra. Né? O eixo da Terra, a gente sabe assim, os dois movimentos da Terra que são mais conhecidos e que percebemos a mudança dos fenômenos no nosso dia a dia, no cotidiano, é o movimento de rotação e o da translação. Né? A rotação, obviamente, é o movimento da Terra nela mesmo, né? Isso aí vai determinar os dias, a noite, o dia, que a Terra ela faz uma mudança de 24 horas, como sabemos, e a translação também, que é em torno do Sol, nessa órbita elíptica, como a gente já sabe, né? Desde os conhecimentos básicos da ciência, e essa translação vai determinar as estações do ano. E essa terceiro movimento da Terra, a Terra ela tem catalogado mais de 10 movimentos, né? Sendo os mais conhecidos a rotação e a translação, porque sentimos na nossa existência os fenômenos que advêm desses movimentos. A precessão do equinócio, que é esse movimento relacionado com as inclinações que o eixo da Terra faz, né? Que não é vertical assim, né? Ela como se ela fosse uma bailarina, o eixo dela vai formar como se fosse um cone para cima
e um cone para baixo. Isso vai ficar fácil de visualizar quando a gente passar o vídeo, né? Então, observamos, né, quando ela faz esse período todo. Aqui está no título Revoluções Periódicas, porque o período, né, é um movimento completo que dá até fechar um ciclo. Esse movimento, como vamos ver, demora mais de 20 mil anos. Então, não vamos presenciar todas as mudanças que decorrem disso aí. Mas é possível calcular, como também vai explicar no vídeo, essa mudança se dá assim por alguns graus. Mas, no decorrer de anos, séculos, milênios e por aí vai, a gente vai ver que o movimento ele se completa, né? Então, é um efeito que nem sempre a gente observa, tanto quanto a rotação e a translação, mas também é o movimento dela. E aí está no... Vamos ler aqui, ó. Vou passar da Gênesis e depois eu vou pedir ao Felipe para passar o... Quem estiver acompanhando de casa com o livro, eu gosto muito de usar pela internet o Kardecpedia. Quem não tiver livro de Allan Kardec, a Gênesis, pode acessar lá Kardecpedia, P-E-D-I-E, kardecpedia.com. E aí, só clicar no livro da Gênesis, aí tem lá, dá para acompanhar os livros. Quem tiver com o notebook aberto, porque eu uso o vídeo pelo celular, eu fico no notebook lendo no Kardecpedia, mas pode usar o livro também. Então tá lá no capítulo 9, Revoluções do Globo, você se localiza no item 6, que tem o subtítulo Revoluções Periódicas. E lá no item 6, Kardec diz assim: além do seu movimento ano em torno do Sol, além do movimento anual em torno do Sol, origem das estações, do seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, origem do dia e da noite, como a gente falou, né? Translação e rotação são os movimentos mais conhecidos. Kardec continua. Tem a Terra um terceiro movimento que se completa em cerca de 25 mil anos, ou mais exatamente 25.868 anos, né? É aproximadamente 26 mil anos, e que produz o fenômeno denominado em astronomia precessão dos equinócios. O nome do fenômeno é precessão dos equinócios. Este movimento, que não se pode explicar em poucas palavras, sem o auxílio de figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste numa espécie de oscilação circular, que se há comparado à de um peão a morrer, e por virtude do qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone cujo vértice está no centro do planeta, abrangendo as bases desses cones a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23,5 graus de raio. Então, o próprio Kardec diz que só lendo não vai dar para compreender o fenômeno, né? Como ele próprio diz aqui, sem auxílio de figuras e uma demonstração. Pode até passar, Felipe, agora o vídeo, né? E aí depois a gente vai estar comentando em cima da visualização que a gente vai ver. Isso aí tá no canal, dando os créditos aí, né? O canal do Ettore. É um canal que comenta sobre astronomias. Seu canal de astronomia. Bem-vindo ao episódio 3 da série Movimentos da Terra. Essa Terra baila. Já vimos os dois movimentos de rotação e de translação. Agora é hora de falarmos de um movimento giratório da Terra. Esse movimento se repete a cada 25.770 anos. E quem que viveu tudo isso para saber? Não precisa viver tudo isso. Basta observar, anotar os dados e fazer matemática. É isso que a matemática faz. Diz o que acontece. A precessão, também chamada de precessão dos equinócios, é um movimento giratório realizado pela projeção do eixo de rotação da Terra no sentido horário. E assim, a Terra gira em seu movimento de rotação, mas devido às influências gravitacionais do Sol e da Lua, o eixo da Terra não gira exatamente em seu eixo, fica fora de eixo. Veja na prática. Isso ocorre por causa do Sol e da Lua.
os dois astros vivem puxando o eixo da Terra, ou empurrando, mas em um movimento suave e sincronizado. A precessão dos equinócios já tinha sido estudado pelo maior astrônomo da pré-cristã, Hiparco de Niceia, para deduzir esse curioso movimento da Terra. Hiparco comparou a posição de várias estrelas com as mesmas catalogadas pelos astrônomos da escola de Alexandria do século III a.C. Para ficar mais fácil, Hiparco tomou como referência a estrela Spica, a Alfa de Virgem. Comparando as posições de Spica, Hiparco começou a perceber que a posição não coincidia com a descrita por Timochares de Alexandria em 273 a.C., mas havia um certo desvio. Timochares tinha medido que Spica estava a 172 graus do ponto vernal, mas Hiparco mediu 174 graus, ou seja, em 144 anos. Spica tinha se movido em 2 graus. Com base nessa informação, Hiparco calculou que esse arco levaria cerca de 26 mil anos para fazer um círculo. O tempo correto sabemos hoje que é de 25.770 anos. Estava descoberto mais um movimento da Terra, a precessão dos equinócios. Alguns autores afirmam que Hiparco só pegou carona e que a precessão já tinha sido descoberto pelo astrônomo babilônio Sidenas, bem antes de Hiparco. Enfim, só sabemos o que a história nos conta. Se é Hiparcos ou Sidenas, não sei, mas estamos falando da precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios serviu para termos 2 tipos de anos na nossa vida. Um é o ano sideral. O ano sideral é assim: a Terra gira em torno do Sol, certo? Mas se tomarmos uma estrela qualquer como referência e não Sol, teremos um ciclo completo a cada 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. Esse é o ano sideral. Diferente do ano tropical, que é o ano que usamos em nosso calendário, que é o tempo em que a Terra gira em torno do Sol, tomando-se como ponto de origem e destino o ponto vernal, ou seja, quando começa os equinócios. E o que causa esse movimento de precessão? A Terra é redonda, certo? Errado. A Terra não é perfeitamente esférica, ela possui a forma geóide, que é assim: nos polos é um pouco achatado e no Equador é mais bojuda, mas não tão exagerado assim. A verdade é que o equador da Terra possui um diâmetro de 40 quilômetros maior do que o diâmetro dos polos. Pouca coisa. Se você quiser desenhar a Terra errando o mínimo possível, desenhe uma esfera. Essa outra forma é apenas para fins didáticos, mas a Terra é geóide. Como se isso não bastasse, o plano equatorial da Terra está inclinado cerca de 23 graus com a eclíptica, e a eclíptica cerca de 5 graus com a órbita da Lua. E isso causa uma coisa interessante. Os corpos exercem forças gravitacionais, forças diferenciais também. Temos 2 forças diferenciais, as forças de marés e a precessão. Essas 2 forças diferenciais ficam tentando endireitar o eixo de rotação da Terra. Elas simplesmente acham que um dia vão conseguir. Só acham. Como consequência, temos o eterno movimento de precessão dos equinócios. E o caso da Terra não ser perfeitamente esférica, pois a precessão e as forças de marés achatam ainda mais a Terra. Como a Terra está girando, o eixo da Terra não se alinha com o eixo da eclíptica, mas precessiona em torno dele da mesma forma que um peão que, quando está fazendo sua obrigação, que é de girar, precessiona em torno do eixo vertical do solo. Bem, mas o que vem a ser precessionar? Precessionar é fazer esse movimento. Fique só com esse conceito em sua cabeça. Acredite em mim, o movimento de precessão da Terra é chamado de precessão dos equinócios, porque é devido a ele que os equinócios se deslocam ao longo da eclíptica no sentido de ir ao encontro do Sol. A Terra leva 20 minutos para se mover, 50 segundos de arco em sua órbita. Por causa disso, o ano tropical, o ano do nosso calendário, é 20 minutos mais curto que o ano sideral. A precessão dos equinócios não muda as estações do ano. A única coisa que muda é o ponto que a Terra se encontra em sua órbita quando acontece uma determinada estação. Então, o que muda, de fato, são as posições das estrelas no céu em determinadas estações. A grande constelação de Órion, por exemplo, aparece em dezembro e Escorpião aparece em junho. Daqui a uns 13 mil anos, será o oposto. A intensidade das estações também muda. Daqui a 13 mil anos, possivelmente as estações ficarão mais acentuadas no hemisfério norte e mais atenuadas no hemisfério sul. Entendo que você já sabe o que é movimento de precessão. Então, fico por aqui e até o próximo vídeo da série Movimentos da Terra. Fui! Então deu para visualizar mais ou menos, né, como que se dá esse fenômeno. Aquele eixo imaginário da Terra, né, aquela
vertical, uma seta vertical, ele não fica assim perpendicular e a Terra girando, se dá inclinado. Então a Terra fica inclinada, como a gente pode até observar nos globos, né? Quem comprar um globo vai ver que a Terra ela já fica assim com aquela inclinação, da onde ela faz a rotação, a translação, né? E aí no item, nesse vídeo aí na parte final é interessante com a conclusão que a gente vai fazer aqui antes de passar para os comentários e depois passar para a fala do Felipe, né? Que são as consequências que se dão na mudança geral da Terra desses fenômenos. Então, na metade desse tempo, antes de completar a revolução periódica que se dá pela precessão dos equinócios, haveria assim, uma inversão, né, das estações. A gente está aqui no hemisfério sul, né, no período anual onde a gente geralmente tem o verão. Daqui, nesse tempo todo, seria o inverso, né? A gente estaria recebendo o inverno e o hemisfério norte seria, por exemplo, o verão é entre o final do ano e início do ano de março, né? Isso aí seria o contrário, aqui no hemisfério sul seria o inverno, onde atualmente a gente tem o verão. Então haveria uma inversão das geografias, das diferenças na Terra bastante assim interessante. A gente não precisa se assustar, como o Kardec vai ter a falar com isso, né? Porque até lá essas mudanças a gente não vai sentir, porque a gente já adapta naturalmente ao longo do tempo às mudanças da natureza, né? Então vai vir, o mar vai invadir, vai tomar as cidades. Geralmente essas mudanças bruscas se dão pela alteração humana. Agora, quando a alteração se dá numa ordem natural da natureza, natural, né, estabelecido pela próprio fenômeno natural, geralmente as coisas são harmoniosas. Claro que isso também não é absoluto. A gente está num planeta relativamente assim jovem, um planeta de provas e expiações, falando até na ótica espírita, aqui tem a lei da destruição também, que causa momentaneamente, né, prejuízos quando a gente olha com a nossa ótica. No item 7, Kardec vai estar definindo o equinócio. Isso é também, assim, quem não conseguiu visualizar bem, pode perfeitamente depois pesquisar na internet lá para visualizar bem como que se dá o equinócio. Kardec vai estar definindo nesse item 7, vou ler aqui para vocês. O equinócio é um instante que o Sol passa de um hemisfério ao outro, se encontra perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano. A 21 de março, quando o Sol passa por hemisfério boreal, e a 22 de setembro, quando volta ao hemisfério austral. Mas, em consequência da gradual mudança na obliquidade do eixo, o que acarreta outra mudança na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, o movimento do equinócio avança cada ano de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. Parece imperceptível de acordo com as dimensões que a gente tem se tratando do planeta como um todo. Mas veja, né? Aí esse avanço é que se deu o nome da precessão dos equinócios. Com o tempo, esses poucos minutos fazem hora, dia, meses, anos, resultando daí o equinócio da primavera, que agora se verifica no mês de março. Em dado tempo, se verificará em fevereiro, que a precessão do equinócio ela vai estar sempre adiantando, né? Por isso que é precessão. Ele vai estar sempre adiantando em relação ao período da translação anual. Depois em janeiro, depois em dezembro, né? Então, o mês de dezembro terá a temperatura de março, a de junho e assim por diante. Até que, voltando ao mês de março, as coisas se encontrarão de novo no estado atual, que se dará ao cabo de 25.868 anos, para recomeçar indefinidamente essa mesma revolução. Pulando aqui um pouquinho, né, já para concluir. No item 9, Kardec vai dizendo:
ainda não puderam ser determinadas com precisão as consequências desse movimento, porque somente se há podido observar uma pequena parte da sua revolução. Óbvio, né, gente? Porque assim, um fenômeno que se completa a cada 26 mil anos em média, né? E assim, se a gente observar o desenvolvimento da sociedade humana, a tecnologia, as primeiras civilizações formadas, e enquanto de fato o ser humano começou a dominar a natureza através do avanço científico e da tecnologia, dos instrumentos de observação, isso compreende o espaço de alguns séculos, né? Então, assim, diretamente, o que se dá para fazer são previsões. Ninguém vai observar ao longo de 25 mil anos, porque há 26 mil anos atrás a gente tinha sociedades ainda mais nativas, mais primitivas, que não tinha essa questão do conhecimento tecnológico para observar essas questões, né? Estudava mais intuitivamente. Então, assim, a respeito, pois, não há mais do que presunções, alguma das quais com caráter de probabilidade. As consequências são, como a gente já falou, a inversão dos polos, né? A gente vê no hemisfério norte, geralmente as estações, elas são bem definidas, né? O inverno, o verão, a diferença, por exemplo, desses extremos entre o inverno e o verão. No próximo ao Equador, tem pouca diferença, né? E do hemisfério sul, praticamente, a gente não tem um inverno tão rigoroso quanto perto assim dos polos. No meio, as coisas não modificam tanto, né? Mas aí estaria de acordo com essa mudança do eixo da Terra, né? Com o movimento que ela faz, como Kardec vai colocar aqui, o que pode acarretar de mudança no planeta é isso, né? A mudança que se dá dos climas, pela mudança do foco aonde vai incidir os raios solares. E aí no segundo item, no segunda questão do item 9, ele vai comentar as mudanças dos leitos, dos mares, mas observando assim que, como ele vai dizer assim, ó, nenhum cataclismo súbito pode ele causar, porque os homens se retiram de geração em geração, à proporção que o mar avança, e avançam pelas terras de onde o mar se retira. É essa a causa mais provável que alguns sábios atribuem ao afastamento do mar de certas costas e a invasão de outras por ele. Lembrando que a gente chama essa questão a mudança que a própria humanidade vem fazendo na Terra. Sempre gosto de frisar isso. E concluindo aqui, que fica como deixa para comentários, lembra como a gente tratou o estudo sobre Deus e que se não dá para provar ou conhecer diretamente Deus, a gente tem, né, a prova disso na própria observação da natureza, do universo. Então perceba como que, por detalhes, né, um equilíbrio de forças gravitacionais, da influência da Lua, satélite e do Sol, como que esse equilíbrio vai ocasionar esse movimento, né, que é a precessão dos equinócios. Movimento que se dá por dois corpos celestes que estão em torno da Terra. O Sol, a estrela, né, do sistema solar, uma massa maior, muito grande, e a Lua, mas a posição. Então, tudo se fosse o acaso, se não existisse uma sábia providência divina, né, é muito ilógico a gente observar que o acaso, sem querer, criou todas essa harmonia, né, tanto a nível macro quanto a nível micro, né? Então, isso é uma reflexão interessante quando a gente vai estudar essas questões, né? Eu encerro por aqui a minha fala, porque é basicamente isso, essa parte, e o que fica como reflexões essas questões, né? Lembrando lá os primeiros itens que a gente viu sobre Deus, e como é tratado nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, que a melhor forma de se buscar a evidência da existência de Deus é a observação dessa harmonia que se dá na natureza. O acaso não poderia criar isso. Legal, Paulo. Estou ligado. Muito boa a tua explicação e a
a reflexão, né? E imediatamente que a gente se pega, né? Entendendo melhor a criação de Deus, criação essa que a gente habita temporariamente, né? Muito legal, Paulo, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Tiago. Tiago, boa noite. Obrigado, seja bem-vindo. A gente não tinha falado ainda, né? Você chegou aqui um pouquinho depois. Não tem problema não, meu amigo. Ele coloca aqui assim: ouvi de fontes espiritualistas que esse alinhamento também facilita o trânsito de espíritos entre os globos e planos espirituais. Que esses movimentos atraem e repelem massas de espírito por meio das leis naturais. E aí, Paulo, o que a gente pode dizer para o Tiago? Eu não teria condição de dar alguma avaliação que sim ou que não, né? Qualquer informação, como a gente sempre lembra, né? Falando assim no contexto espírita, como Kardec nos ensinou, é passar pelo que ele chamava de controle universal do ensino dos espíritos, né? Aquela informação vem por vários médios, de modo simultâneo, em contexto diferente, e bate as informações. A gente alia isso também com a questão lógica interna da própria doutrina e dos conhecimentos científicos que a gente vai acompanhando sempre, né? Aí eu não saberia. Geralmente, quando a gente... não só sobre essa dúvida específica, mas de um modo geral, quando a gente vê uma informação muito nova, a gente sempre vai tendo cautela. Também não estou dizendo que não seja verdade, né? Mas guarda como uma informação determinada de algum espírito e, se tiver alguma lógica e se tiver confirmação, outras fontes dizendo a mesma coisa, pode ser um caminho que seja verdade. Mas, assim, aí uma questão minha, uma opinião pessoal minha, de acordo com meus modestos conhecimentos, eu acho assim que, pelo pouco que eu já estudei hoje da doutrina, tem esse embarreiramento, né, aonde os espíritos podem ir ou não, tem a ver com a evolução moral, né? E isso a gente vai estudar sobre questões fluídicas também, né? Por exemplo, mundos muito evoluídos é interditado aos espíritos mais ainda materializados, né? E os espíritos, quando são muito evoluídos, quando vêm para os mundos mais materiais, né, com grau de evolução inferior em relação a onde eles estão, eles não podem vir com os perispíritos deles. Eles mudam o perispírito mais denso, de acordo com a natureza do globo, aonde eles vão. E isso está lá no Livro dos Espíritos, não é uma opinião minha, né? Ele diz que cada globo ele tem o seu próprio fluido que forma o perispírito e, consequentemente, também o seu corpo material. Então, assim, isso é mais ou menos uma ideia, né? A própria lei, né, que Deus estabeleceu, ele criou leis específicas para cada globo, para cada comunidade espiritual em torno, né? Então, isso próprio já é uma ideia, mas é sobretudo a questão moral. É sobretudo a questão moral, né? A Terra ainda ocorre muito mal, tem muitos espíritos desajustados, porque nós somos esses espíritos e atraímos por pensamento, por afinidade. Como é que ocorre, né? Na medida que nós vamos fazendo bem, vamos atraindo os bons espíritos. No dia que o bem dominar, né, for maioria de fato, vai ter menos espíritos afinizados no mal. Mas esses espíritos somos nós também, assim, sabe? Porque senão a gente culpa muito os espíritos. Na verdade, nós encarnamos e continuamos fazendo mal aqui, né? Então, o que eu faço, o que eu pratico no dia a dia, é o que vai determinar a minha companhia espiritual. Aí você multiplica isso no sentido coletivo. Então, a gente tem a comunidade espiritual da Terra, né? Depende de nossas ações. Eu não sei se consegui responder, né? Desculpa aí qualquer coisa, eu viajei muito. Então, eu estava pensando aqui, tentando puxar na mente, gosto muito daquela obra Evolução em Dois Mundos, de Chico pelo André Luiz,
em que dá algumas respostinhas, né, no que tange a esse livro que a gente está lendo. Tanto esse quanto A Caminho da Luz, de Chico por Emmanuel. Mas não me veio nada na mente. Mas se me vier, se eu chegar num capítulo, enfim, que bater nesse ponto, eu compartilho com você, Tiago. Mas o que eu acho que a gente pode concluir, aí o Paulo vai me ajudar, que que a matéria, ela influi diretamente na matéria. E ela é feita exclusivamente, eu diria prioritariamente para isso. Quando você coloca assim, que esses movimentos, por exemplo, esse movimento de precessão, esse rebolado, como o Paulo falou, né, da Terra, além de girar no seu próprio eixo, ele pode fazer uma atração ou repelir outras matérias, como o vídeo disse, né, que é uma briga ali entre o Sol e a Lua e a Terra no meio, que mantém um equilíbrio. Então, acho que a gente poderia concluir, né, Paulo, que o material influi prioritariamente no material, né? E essa questão dessa passagem que você botou, esse comentário, se você conseguir buscar em detalhes, né, livro e tal, a gente pode, de repente, dar uma investigada e buscar, né, tentar ver pela parte espiritual, que aí é uma gênese, é uma astrologia, uma cosmologia mais espiritual, né, menos material. A ciência pouco irá nos ajudar nesse aspecto, ciência material, de repente buscar um entendimento quanto isso aí. Aí ele continuou aqui, Paulo, ó, ele diz assim, ele já ouviu que essas interdições ocorrem pelas próprias leis naturais daquele plano, que atrai seres compatíveis a ele e repele os incompatíveis. Naquele momento, Paulo, que você falou do perispírito, né? De como que um espírito se junta a um planeta. Não falei nem encarnação, nem reencarnação, no próprio campo espiritual. Quando você comentou isso, ele colocou essa questão. Interdições que ocorrem pelas próprias leis naturais daquele plano, que atrai seres compatíveis a ele e repelem os incompatíveis. E a página de preparo deu uma ideia disso, né? Temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos de experiência, mundos universidades, mundos aí tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto material, e cada ser, cada espírito é atraído para ele em função do seu curso, né? Você entra na faculdade do curso que você precisa, né? A gente está aqui na Terra. Eu acredito que algum tempinho já, né? Entre desencarnar, encarnar e desencarnar, encarnar. Daqui a pouco a gente passa de ano com certeza. Então, bom, aí ele interagiu aqui, verdade, Paulo, respondeu muito bem. Muito obrigado. De nada, meu amigo. Obrigado você por participar aqui conosco. Bom, não terminou não, né? Se ajeita na cadeira que agora vem a parte final desse capítulo e eu vou conduzir. Tá? Quer colocar mais alguma coisa, Paulo? Não? Se quiser, por favor, tá? Só sinalizar aí. Então, não pode dar... Por favor. Não, quis dizer que pode dar prosseguimento. Já foi. Tá. Beleza. Então, pega o livrinho aí, passa a página e pense naquilo que o Paulo falou quando iniciou. O capítulo, a gente está tratando de revoluções. O Paulo colocou mais um de 10 movimentos que a Terra faz. Aí ele fez uma explicação na medida do que a gente precisava compreender, que é o quê? A gente está falando de revolução. A gente está falando de revoluções locais, revoluções parciais, revoluções gerais. Então,
dando a entender que esse rebolado da Terra, além dela girar, ela faz esse rebolado, é muito lento, né? Ele demora, para fazer um ciclo demora 25 mil anos e pouquinho, não me lembro o que o Paulo falou, e que esse é uma revolução que pode acontecer no globo, que pode ter suas consequências, mas que a gente não vai conseguir observar o ciclo completo. Né? Não como espíritos reencarnados, né? Porque é um ciclo muito longo. E é um movimento muito lento. E é um movimento muito lento que não será uma revolução que vai de uma hora para outra acontecer. Então ela vai acontecendo e os seus habitantes eles vão se adaptando, como aconteceu já no passado, outras revoluções que também demoraram muitos anos, né? Mas que essa aí tem uma característica cíclica. Bom, sem mais delongas, vamos falar de cataclismos futuros. E tem 11. Pega aí no livro aí. Vamos lá. Então ele começa assim, olha, cataclismos futuros. Lembrando que cataclismos são grandes desastres. Né? Então, grandes desastres futuros. Ele está fazendo um exercício de imaginar tudo que a gente já viu de revolução agora para o futuro. Né? Então, ele começa assim, primeiro parágrafo aí. As grandes comoções da Terra aconteceram em uma época em que a crosta sólida, por sua pequena espessura, oferecia uma frágil resistência à efervescência das matérias incandescentes interior. Então, ele está retomando o que a gente aprendeu lá no capítulo 6, se eu não me engano, do período primário, do período de transição, do período secundário, do terciário, do diluviano, que agora tem nova classificação. Que lá existiam muitos cataclismas, mas era em função da Terra e sua falta de equilíbrio. Né? Então, começou-se tudo numa matéria efervescente, ela foi se solidificando, e quanto mais espessa é essa parte externa, né? Quanto mais espessa essa parte... achei uma bola de beisebol aqui, como se eu jogasse beisebol, né? Essa parte externa aqui, né, foi se solidificando e a crosta foi aumentando e aquele movimento interior foi sendo contido. É isso que ele está querendo dizer aí. Né, que hoje em dia, daqui para o futuro, essa contenção continuará. Até porque essa energia interna tende, né, a se diminuir um pouquinho ao seu tempo. E que, por sinal, essas grandes comoções, que já foi contada no passado, teve cataclismas no fim das suas eras. Não sei se vocês se lembram. Né? No finzinho da era da transição, as grandes erupções, por causa da crosta fina, o magma, o que fez com uma transformação completa no globo. No fim do secundário, mais um cataclismo, mas era a Terra ali em busca do seu equilíbrio. Equilíbrio atmosférico e aí equilíbrio da litosfera, né, Paulo? Litosfera, que é a parte densa, né, da matéria densa. Aí ele coloca assim, no segundo parágrafo, aí ele coloca assim, a proporção que a crosta foi consolidando, elas foram diminuindo da intensidade da frequência, muitos vulcões hoje se encontram extintos e outros foram encobertos por terrenos de formação posterior. No próximo, ele diz, que é importante a gente observar, certamente ainda poderão ocorrer perturbações locais. Ele coloca isso no futuro, certamente ainda poderão, por efeito de erupções vulcânicas, pela eclosão de novos vulcões, por inundações, por surgimento de algumas ilhas, submersão de outras, né? Mostrando que o globo está em movimento ainda.
né, em que é possível que coisas locais ainda não possam ocorrer. Mas ele conclui, passou o tempo dos cataclismas gerais, com que marcaram os grandes períodos geológicos. Lembrando que no final do terciário, no início do diluviano, teve aquela possível colisão em que a Terra, já com relevo bem irregular, as águas se concentraram em grandes porções, como se entende hoje os oceanos. Né? E para dar um exemplo dessas inundações, dessas perturbações locais, é só dar uma gugada aí. Eu dei uma gugada. E o que eu encontrei? Bem recente. O vulcão Krakatoa, né, na Indonésia, em abril de 2020. A consequência dessas perturbações locais, cada vez é de menor desastre. Por quê? Porque o homem inteligente vai se protegendo. Então, aproximadamente 250 pessoas morreram lá na Indonésia. O furacão Laura, em agosto de 20, foi um furacão bem superlativo, bem potente, né, em comparação aos mais recentes. As cheias no Acre e no Amazonas agora, né? Você vê aquelas regiões sendo a água invadindo. Então a gente vê aí um pouquinho dessas perturbações. Não precisa ser adivinho para entender que esses movimentos eles podem ser cíclicos, né? Que é o que o Kardec estava dizendo aí. Ele não se propõe a ser adivinho. Obviamente, ele se propõe para falar um pouco de ciência. Bom, isso foi o item 11, onde ele fala desses cataclismos, dessas grandes comoções que não acontecerão mais, muito provavelmente, apenas essas locais. Né? E no item 12, ele coloca os cometas. Será? Como ele está falando de grandes comoções futuras, é tudo um exercício de especulação. E ele coloca os cometas como um possível um possível conflito, um possível impacto no futuro. E ele coloca assim no primeiro parágrafo, já para deixar todo mundo tranquilo. Relaxa aí na cadeira, no sofá, fica tranquilo. Né? Estudando a ciência, a gente consegue até apagar essas fake news que aparecem, ou até mesmo um estudozinho um pouco mais malicioso, né? que alimentam as pessoas com um certo clima de desespero, né? de preocupação. Ele coloca assim, quanto aos cometas, hoje em dia se está plenamente tranquilo em relação à influência que exercem, mais salutar que nociva, por parecerem destinados a revitalizar os mundos, se assim pudermos nos expressar, trazendo-lhes princípios vitais que armazenam durante a sua corrida pelo espaço e na aproximação com os sóis. Assim, eles seriam antes uma fonte de prosperidade que mensageiros de desgraças, né? Para afastar um pouco essa possibilidade de que um cometa, né? Recentemente, um cometa ele atravessou a atmosfera e foi em direção à Rússia, né? Se não me engano, caiu no mar. Mas caiu no mar um fragmento ainda muito pequeno, porque ele veio como ele é muito coberto de gelo, e a gente já estudou isso, e é por isso que Kardec entra nesse mérito, ele vem, ao longo da sua viagem nos espaços siderais, ele vem se diminuindo. Entrou na nossa atmosfera, se diminuiu ainda mais de tamanho e caiu no oceano, se eu não me engano. Né? E no item 13, ele exercita uma outra possibilidade chamado colisão da Terra com outro planeta. Será que é possível? Aí ele coloca, o comentário dele vai na seguinte hipótese. Ele diz assim,
a possibilidade de colisão da Terra com outro planeta também deve ser relegada, atribuída, para o rol das hipóteses quiméricas. A regularidade e invariabilidade das leis que presidem os movimentos dos corpos celestes suprimem toda a probabilidade de um tal encontro. Né? O movimento dos seus planetas em torno do Sol, essa regularidade, aquela época, essa regularidade, invariabilidade, ou seja, esse movimento elíptico que o Paulo colocou, dos planetas em relação ao Sol, por ser um movimento muito constante, é muito difícil disso ocorrer. Aí eu trouxe uma notícia para vocês. Uma notícia da ciência que diz a probabilidade disso acontecer, atualizando um pouco e confirmando um pouco a impressão que Kardec colocou aí nesse guia, nesse item, perdão. Aqui, compartilhar aqui com vocês. Ele coloca assim, né? A Terra, que é do G1, né? Notícia do G1. A Terra pode vir a colidir com outro planeta no futuro. Alerta simulação. Uma chamada, assim, um pouco alarmista, né? Mas, enfim. O que a gente pode ler de interessante aqui? Uma simulação, olha o detalhe, é só ler com calma, sem afobamento. Uma simulação de computador para mostrar o destino dos planetas do Sistema Solar ao longo dos 5 bilhões de anos. E aí? Será que a gente segura até lá? Né? Tempo estimado do Sol. Né? O resultado é que existe 1% de probabilidade que ocorra uma bagunça entre os chamados planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Né? Dentro desses 5 bilhões de anos existe uma simulação, né? Eles pegaram um supercomputador, colocaram as informações simplificadas. A matéria explica isso, tá? Vou postar a matéria para vocês depois lerem com calma. Colocaram nesse computador requisitos, questões simplificadas sobre a física, o movimento dos corpos, rodaram 2.500 vezes e nessa 2.500 vezes, em 1% dá uma colisão entre esses planetas, o que pode em 5 bilhões de anos. Então fica tranquilo aí, relaxa na cadeira, né? Levando aquele entendimento de que a gente vem tendo até agora, que tudo tem um propósito, que tudo tem um motivo, né? O Kardec vai citar nesse capítulo, no fim, que tudo tem um sentido, toda a criação tem um sentido, e isso ele é orquestrado pelos co-criadores em plano maior, que são espiritualidades divinas, né? Espíritos divinos que comungam com Deus, né? E que toda a matéria tem a sua infância, a sua maturidade e o seu declínio, né? E que sim, pode ser que isso ocorra em algum momento, mas quando não tenha mais utilidade, né, o planeta Terra para os espíritos que aqui se conectam. E vem uma pergunta, logo no segundo parágrafo. A Terra, no entanto, terá um fim? É o que eu estava conversando com vocês agora. Aí ele diz assim, é impossível prever, mas visto que ela ainda está longe da perfeição, que poderá alcançar, e do envelhecimento, que seria um sinal de declínio, os seus habitantes podem estar certos que tal fato não ocorrerá em sua época, no caso a nossa aqui. Nesse momento a gente pode chegar a ter essa convicção.
Né? Tiago colocou um comentário, vou ler ele aqui. Aí ele colocou assim: desculpe, eu acabo desfocando e me arremetendo para as catástrofes promovidas pelo próprio homem. Vou focar nas catástrofes naturais. E a gente até vai comentar aqui, meu amigo. Né? Então, infelizmente, a gente vive uma, né? Nesse momento, no item 14, inclusive. Deixa eu colocar o item 14 e a gente reflete um pouquinho, tá, Tiago? Coloca aí o seu ponto de vista também. Ele diz, fisicamente, item 14, fisicamente a Terra teve as convulsões da sua infância, agora entrou num período de estabilidade relativa, e no progresso pacífico que se realiza em torno, pelo retorno regular dos mesmos fenômenos físicos e o concurso inteligente do homem. Ele conclui, porém ela ainda está em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa de suas maiores comoções, até que a humanidade haja crescido suficientemente em perfeição, pela inteligência, pela observância das leis divinas, as maiores perturbações serão causas mais pelos homens que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais que físicas. Né? E ele trocando em miúdos, né, que esses movimentos apenas pela natureza, de organização e de equilíbrio do orbe, teve a sua época. E agora temos um planeta em estabilidade, em que a gente mora por um período, né, e que a gente influencia, e que a gente interage, e que a gente é convidado até para manter, para criar. Né? Então, o Kardec coloca o que o Tiago coloca. Ele coloca assim, agora essas consequências, essas catástrofes, senão pelo desequilíbrio que a gente provoca, que a humanidade provoca. Hoje em dia, muitos conhecimentos novos em relação à conduta que cada um tem que ter, né? E que as nações têm que ter, os acordos que as nações têm que ter para manter o equilíbrio, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, aí eu iria citar o Covid, né? O Covid sobre o aspecto material, como um fato. Peraí, um fato não, está se investigando. Mas se a gente supor que a gente invade cada vez mais o ambiente da natureza, e a gente se aumenta em população, e nossos hábitos de higiene e de alimentação, eles não se aperfeiçoam, e vamos supor que esse vírus tenha sido mutado, né, na alimentação de um morcego, tenha mutado para nós. Né? Aí realmente tem uma catástrofe. Mas a catástrofe maior, eu não considero essa. Eu considero a proliferação. Né? Porque, assim, era muito entendido desde o início a forma de contágio. Essa foi uma das partes virtuosas da pandemia. Porque, sei lá, se fosse 200 anos atrás, eu não tinha muito conhecimento de higiene, não tinha muito conhecimento de ciência. Às vezes, a pandemia, até para você descobrir a forma de transmissão, às vezes demorava muito, o que implicava na sua alta capacidade de transmitir. Mas agora foi diferente. Desde o início, entendia-se muito bem como evitar. No Brasil, chegou a notícia e os casos, a notícia em dezembro, novembro, os casos em fevereiro, que se tem conhecimento, e já sabendo do que poderia se prevenir, né? De como se prevenir.
e a gente acumula os números que acumula, né? Então, tirando a questão do morcego, do alimento, tem a questão do comportamento. Né? Tamanho, não vou falar nem das vidas, mas vou falar da tamanha velocidade e proporção do contágio. Porque a forma de evitar era muito simples, quando a gente fala da individualidade. Mas é muito complexa no sentido da moralidade, em que não era uma questão só de me proteger, porque pode não ter dado efeito na minha saúde. Era no próximo, é no próximo. Né? Então, quando o Tiago fala do que o homem provoca, me vem na cabeça essa reflexão. Era possível a gente não acumular tantos números, o Brasil, como acumulou. Né? Ficou unicamente exclusiva a conduta moral de cada ser. E os números dizem por si só que conduta foi essa. Bom, e aí o Tiago colocou aqui, eu acabo, de alguma forma, associando os efeitos do homem com os fenômenos da Terra. Acho que é por aí mesmo, Tiago. Porque a gente interage. Esse livro que eu sempre comento com vocês, que é a Evolução de Dois Mundos, ele deixa muito claro, logo no primeiro capítulo, quando ele fala de Gênese, ele fala de Deus e ele fala dos espíritos divinos que trabalham com Deus na sua criação, chamando ele de co-criadores. E nos colocando na posição de co-criadores. Só que em proporções diferentes. Aí ele coloca a gente como co-criadores em plano menor, e essa divindade e esses espíritos que conquistaram tamanha progressão como co-criadores em plano menor. Né? Então a gente interage com o planeta, interage com o outro, interage com tudo. Né? Então também está nas nossas mãos uma proporção muito pequena da obra de Deus, mas que a gente, ganhando inteligência, como ele diz aí, ó, até que a humanidade haja crescido o suficiente em perfeição pela inteligência, ele coloca como condição você ter que exercitar a inteligência para atingir uma moralidade e atingir a perfeição. E pela observância das leis divinas. Né? Então, colocando até esse exercício que a gente faz, intelectual, de estudar, seja onde for, seja em qualquer aspecto da nossa vida. A gente fica mais consciente, né? Amplia a nossa zona de responsabilidade também. Beleza? Então, aqui, ó, 5 minutinhos só para a gente concluir o item 15. Esse item 15 é um item que só está presente nas quintas edições da Gênese. Nas edições anteriores, que são iguais, de 1 a 4, esse item não está. Tá? Só para aqueles que, de repente, sentiram falta dessa parte. E ele fala sobre um aumento e diminuição do volume da Terra. Então, ele começa o texto falando de volume. Volume. Né? Isso aqui é volume. Uma bola de boliche tem o mesmo volume de uma bola de basquete, mas elas têm massas diferentes. Né? Na Terra, porque depende da gravidade, a bola de boliche é mais pesada do que a bola de basquete, mas ela tem o mesmo volume. Então, a discussão é essa, volume da Terra. Aí a pergunta que ele começa é assim, o volume da Terra aumenta, diminui ou permanece estacionário? Quer dizer, a gente constrói prédio, carro, a gente fica gordinho, né? Será que isso afeta, contribui para aumentar ou diminuir o tamanho da Terra? É uma reflexão. Aí no primeiro ponto ele esclarece que é também um ponto em concordância com a ciência atual. Eu pesquisei. Ele diz assim, tudo que é criado no planeta
é retirado do planeta. O carro sai do planeta, né? Todo o material que é feito um carro sai do planeta. A gente é feito no planeta, nenhum elemento vem de fora. Né? A planta é feita no planeta. Então, isso não tem uma relação com o aumento no volume e no aumento do volume, nem com a massa, nem com o peso da Terra. Aí vem aquela frase de Lavoisier, né? Antoine Lavoisier: nada se cria, tudo se transforma. Então isso não influencia muito, né? Porém, tem o segundo ponto, que ele coloca como suspeita e a ciência confirma, a ciência da atualidade confirma, que é o fluxo, ou ele chama de afluxo da matéria cósmica interplanetária suspeita, que é elementos que vêm do espaço e entram na Terra, e isso é confirmado. Isso foi confirmado que existe. Foi feita uma pesquisa até na Antártida. Pegaram lá um pouquinho de gelo, derreteram o gelo e viram que tinham vários minerais lá desses elementos que vêm da órbita, né? E que isso é um fluxo constante. E aí? E agora? Será que a Terra ganha massa e consequentemente volume, né? Porque aí tem que ter uma relação de massa, modificar a atmosfera para que o volume ele se engrandeça, né? Aí eu vou responder isso. Não, isso é possível, mas assim, relaxa aí, Paulo. Vi que tu ficou preocupado, mas relaxa aí. Porque além dos movimentos que tem, que a Terra fica um pouco gordinha, recebendo massa externa, ela também tem a perca de massa, pela sua rotação, pela fricção, e por outros elementos. Então, em síntese, vou botar o link aqui da pesquisa para vocês, em síntese, é um movimento de equilíbrio, né, entre o que vem de fora do espaço e o que ela perde aqui, né? Ela meio que fica ali no 0 a 0. E os elementos que a gente agora manda para fora do espaço, né? A gente pega, a gente pega o minério de ferro, constrói um foguete e manda para fora da Terra. A Terra perdeu massa. Né? Mas isso é um percentual muito pequenininho, né? Não afeta assim consideravelmente do que a gente conhece até a atualidade. Né? E o capítulo ele termina com uma carta de Galileu, né, recebida na Sociedade de Estudos Espíritas, na Sociedade Parisiense, 1866. Aí o Galileu é muito sucinto quando ele resume em 3 períodos isso. Ele coloca assim: primeiro período de condensação da matéria, período em que o volume do globo diminui consideravelmente. Logo lá no início da formação. O segundo período de contração e solidificação da crosta, ele perde, mas muito pouco, os seus elementos constitutivos, perde massa. Ele está falando de massa, não de volume. O período de decrescimento material, à medida que um de seus habitantes progridem espiritualmente, ele passa ao período de decrescimento material, como uma pedra dura, corroída pelo tempo, reduzida em poeira. Assim, ele conclui: nascimento, vida e morte, infância, virilidade e decrepitude, tais são as 3 fases por que passa toda aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. Nascimento, vida e morte. É esse ciclo que toda aglomeração de matéria passa. Aí ele conclui: só o espírito, que é apenas criado por Deus, só Deus cria os espíritos, que não é matéria e é indestrutível, assinado Galileu. Né? Então ele dá aqui uma pistazinha aqui para entender essa questão do aumento e da diminuição, volume, massa da Terra. Bom, eu terminei por aqui. Deixa eu ver se tem algum
Comentar, tem um comentário do Tiago aqui. Aí o Tiago coloca assim, ó. Eu fiquei pensativo aqui. Eu também, meu amigo. Tamo junto aí. No exemplo do volume e massa. Tá? Num plano espiritual, um planeta com massa menos densa. Sim, acredito que exista. Prossiga, vamos lá. Analogicamente falando, isso mudaria a sua relação espaço-tempo. Logo, viabilizaria tecnicamente os fenômenos que presenciamos de alguns espíritos de outros planos. Bom, prossiga. Como os fenômenos de evidência, presságios, confusão, fusão, passado, presente e futuro. Tá. Continue. Ou esses episódios de acesso temporal seriam a manipulação das leis naturais da própria Terra. Ai, papai, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu refletir aqui, que foi profundo aqui. Conseguiu pegar alguma coisa aí, Paulo? Teria que ver a pergunta de novo, se puder. Porque foi comprida. Isso é pertinente, é legal. Fiquei pensativo aqui no exemplo do volume e massa. Tá. Analogicamente, isso mudaria sua relação espaço-tempo. Logo, até aí eu concordo. Né? Porque isso tem a ver com espaço-tempo, tem a ver com o volume e a massa é muito característico de cada orbe. Né? Agora, não sei se ele está colocando essa questão de volume e massa na questão do espaço-tempo, quando é a criação do universo, né? Que é uma outra proporção. Pois não, Paulo, perdão. Não, tranquilo, mas assim, quando ele coloca num plano espiritual, um planeta com massa menos densa, não, sobre a questão dos planetas, né? Tem lá no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, vai falar dos planetas, mundos transitórios, né? Que serve de pouso para os espíritos na erraticidade. É uma informação que tem. A gente não sabe, né, se os planetas são povoados necessariamente por seres vivos ou por humanidade como a nossa. Uma questão que a gente se opõe porque, pela lógica, Deus não pode criar algo inútil, né? Seria algo inútil feito. Agora, sim, essas questões... Também eu não sei se eu estou viajando muito da dúvida dele, mas eu só quis aproveitar essa brecha aí, porque para nós, enquanto estudante espírita, né, eu já vi em grupos de estudo que eu participava antes no Facebook, e muitas pessoas às vezes ficavam ansiosas porque, nossa, a ciência mandou já robô, manda câmera lá e não enxerga a vida em Marte, e lá no Livro dos Espíritos falam. Primeiro, o Kardec sempre vai tratar essas questões do Livro dos Espíritos como hipótese, né? Então, assim, essas questões a gente tem que ter muita cautela. E o universo, enfim, tem uma infinidade de mundos. Às vezes, o planeta aqui próximo pode não estar, de repente, habitado com a humanidade como a nossa, mas tem outros sistemas. Essas questões têm que ser tratadas com muita cautela, porque nem da espiritualidade a gente recebeu, né, algo confirmado em relação aos outros países, aos outros planetas, aos papéis, né, que desempenha a Lua, que desempenha os outros planetas. Ou pelo menos eu não estudei, eu não vi nada assim que fosse unânime, né? De repente, então essas questões aí. A gente ainda tá para descobrir a Terra, essa é a verdade, né?
Mas eu acho que eu entendi a linha de raciocínio dele aqui nessa questão que ele faz. Ele coloca assim, ele coloca um planeta com um volume, não sei se ele coloca menos denso, um planeta X com volume, com uma massa menos densa, com volume Y. E isso mudaria a relação de espaço-tempo. Eu não entendi o que você quis dizer com isso, mas o que eu poderia te dizer é assim, é que esse planeta tem uma relação com o tempo muito diferente do que a gente aqui. Logo, viabilizaria tecnicamente os fenômenos que presenciamos de alguns espíritos de outros planos. Eu não consigo chegar nessa conclusão. Não consigo, né? Como o Paulo falou, mandaram, já tem, acho que 5 rovers lá em Marte, e que não consegue capturar ainda formas de vida que necessariamente tem que ser semelhante com a nossa, porque a tecnologia embarcada que foi, ela é programada para ver uma densidade como a nossa. Né? Não adianta você trazer uma máquina de fotografar de Saturno que vai fotografar que de repente não vai ver ninguém. E tem 7 bilhões aqui. Acho que ele colocou mais coisinhas aqui. Quando falamos... Tá. Desculpa a pergunta. Eu fiquei curioso, adoro essa temática, mas acho que desfoquei um pouco. Mas não deixa de ser uma questão espiritual. Sim, a gente está falando formações, outros tipos de formações com outros tipos de matérias, estas originárias igualmente a nossa, do fluido cósmico universal. Né? Fica tranquilo, a gente está falando de fluido cósmico universal, manipulado de uma outra forma, co-criado de uma outra forma. Mas que isso me permitiria ver seres aqui, eu não consigo chegar nessa conclusão. Mas assim, a galera de física de repente consegue entrar bem nesse aspecto aí, eu não consigo não. Aí ele diz, a teoria de relatividade geral, o estudo afirma que a gravidade nada mais é do que as distorções que uma massa provoca em um tecido de espaço e tempo, graças ao Einstein. Ele botou aqui, segundo Einstein, a gravidade não é uma força, mas uma consequência da curvatura do espaço-tempo. Fugiu da minha alçada física aqui, tá, meu amigo? Mas ele colocou copiado, né? Bom, se for uma fonte segura, a gente vai acreditar certamente nisso daí. Os fenômenos que temos de evidência. Entendi aqui. Aí tem uma amiga participando aqui, ela colocou aqui, Tiago, estaria falando sobre viagem no tempo, né, de você, o fenômeno da relatividade, né, de você sair daqui e voltar, sair da gravidade da Terra, aí tem que explica a teoria da relatividade. Né? Os fenômenos que temos de evidência. Sim, temos... Até onde eu sei, meu amigo, fenômenos estes capturados, acho que da esfera da Terra, da esfera espiritual da Terra, até eu esqueci. Eu não sei, eu entendi, né? Fazer uma... Como é que chama, Paulo? Desdobramento, né? Se concentra, se desdobra e consegue acessar planos de outros conglomerados. Migão, não sei te dizer, a resposta é essa. Acesso que os nossos mentores e amigos espirituais têm ao passado e ao futuro. Por causa da teoria da relatividade, eu acho que é isso que ele quer dizer. Né? Bom, não consegui responder muito, meu amigo, você me perdoa, mas é uma matéria que a gente ainda pode, né, fisicamente falando,
se desdobrar, colocar essas teorias, essas possibilidades, essas ideias e correr atrás de materiais para que a gente consiga tirar uma conclusão, né? Fazendo essa associação, que eu acho inteligente. Bom, Paulo, mais uma coisinha. A gente já esgotou aqui, estamos a 1 minuto do final. Não? Então eu vou fazer a prece final. A gente encerra, tá? Encerra aqui, mas continua lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Sempre disponível para interagir com todos que precisam, mas para poder aprender juntos, tá bom? Vamos à prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos, apenas para que as distrações visuais não atrapalhem esse momento de comunhão, em que nós vamos unir, vamos juntar, vamos equalizar nossos pensamentos em direção ao Pai, a Deus, ao nosso Criador, para agradecer a oportunidade da vida, da reencarnação bem-vinda na Terra, do dia de hoje, das oportunidades, das alegrias, dos desafios, e de que tudo tenha ocorrido para que esse momento edificante de estudo, de exercício da inteligência, dos sentimentos, pudesse ter ocorrido na nossa noite. Agradecer a presença dos nossos anjos protetores, sempre conosco, nos ajudando na batalha diária, nos refazendo nosso momento de descanso do corpo, os benfeitores do nosso planeta, os benfeitores do Brasil, do Rio de Janeiro, cada um na sua função, na sua tarefa, os benfeitores da nossa casa, Centro Espírita Luz e Verdade, os benfeitores do nosso estudo, que muitos se esforçam para que a disciplina, a rotina, a continuidade se dê nessa nossa proposta de estudar do livro A Gênese. E que a gente desperte para a nossa responsabilidade, para o que nos cabe, interiorizar esses conceitos, refletir sobre esses sentimentos, acariciar as nossas emoções, porque amanhã nós teremos uma nova oportunidade de colocar novos pensamentos, novos sentimentos e novas atitudes, fazendo dessa vida encarnada uma oportunidade única e que sairemos dela muito melhor do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Minha gente, muito obrigado, boa noite, boa semana e até segunda-feira que vem. Um abraço. Boa noite. Boa noite.